Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus por essa manhã, pela oportunidade de servir a Deus, de estar neste lugar que nos acolhe, né? A casa do Senhor. O salmista no Salmo 84, ele diz: eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então essa casa de amabilidade que nos acolhe, lugar separado para a gente oferecer o nosso culto. E que bom, hoje é o primeiro dia da semana, ainda que o dia útil começa na segunda-feira, mas o domingo é o primeiro dia, e o primeiro dia nós podemos estar aonde? Na casa do Pai, buscando nele o fortalecimento espiritual, as condições para nós vivermos a semana, sermos bem-sucedidos das nossas atividades seculares, no nosso trabalho. Então, como é bom poder estar aqui, e que bom que você escolheu esse momento para estar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32, Salmo de Davi. É um salmo de confissão, é um salmo de quebrantamento, e até mesmo dentro daquilo que nós já estudamos, Salmo 32, em João, nós estamos meditando e hoje vamos retornar, né, dando continuidade à epístola de João. Nós estamos na metade do capítulo 3, né? Mas nós já vimos no capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo, e a verdade não está nele. Então todos nós somos pecadores e temos a necessidade de quebrantar, de confessar, e quando não confessamos, as consequências são terríveis. É o que nós observamos na fala, na exposição de Davi aqui no Salmo 32, mas quando ele muda de atitude e entende a necessidade de quebrantar o seu coração, os efeitos positivos também são tremendos na sua vida. Olha o que diz o salmista, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, olha só as consequências, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Como assim somos retos de coração se somos pecadores? Porque somos justificados mediante a fé, porque tivemos os nossos pecados perdoados. Então ele diz que esse é um bem-aventurado, quando ele reconhece a sua condição, quando ele reconhece as suas falhas, e não se coloca, né, porque às vezes, e o grande trunfo de Davi era exatamente isso, Davi não transferia para o outro, não, o outro ele é pior do que eu, não, ele entendia a sua condição, e falava com o Senhor: tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Ele não ficava, né, vamos dizer assim, tentando arranjar justificativa, ou se comparando com os outros para justificar os seus erros e as suas falhas. Quando caía a ficha, ele reconhecia o seu erro, ele era direto com o Senhor, então abria o seu coração. É o que nós precisamos fazer. Deus conhece o nosso dia a dia, Deus nos conhece quando nós estamos lá no nosso quarto, no secreto. Deus nos conhece quando nós estamos vendo algo, aonde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo. Ao entrar por essas portas, é necessário, a cada dia, pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados,
E aquele que tem os pecados perdoados, Davi vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Você se torna um homem feliz, porque todo peso, todo fardo, ele sai das suas costas. Mas não é, né, brincar, não é remorso, é reconhecer quem nós somos. E de todo o coração dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E hoje eu posso entrar na sua casa. Quem sou eu para estar neste lugar? Vamos orar? Amado e poderoso Deus, nos depararmos com o texto sagrado, porque todas as escrituras, como escreveu o teu servo Paulo, ela é inspirada por Deus, e ela tem a sua utilidade. E nos deparamos essa manhã, ao entrar por essas portas, com um salmo de confissão, onde teu servo Davi começa a falar da alegria daquele que tem as suas iniquidades perdoadas, mas ele também relata que durante um período ele reteve, ele endureceu o seu coração, ele não reconheceu os seus erros, e por isso as consequências foram terríveis, ao ponto dos seus ossos envelhecerem, e ele sentir a dor da acusação do pecado, sem contar a acusação do vil tentador, também a frieza e a tristeza que promovemos e provocamos no Espírito Santo, porque ele fica triste quando as nossas atitudes não são atitudes adequadas, que convém a uma pessoa que é salva pela graça. Mas ele então reconhece, e quando reconhece e confessa, ele começa a experimentar a cura na sua vida, ele começa a ver o mover de Deus, ao ponto dele terminar o salmo dizendo sobre o justo, aquele que é limpo de coração, porque o Senhor nos purifica. O perdão é um ato legal. Se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, como disse também João no primeiro capítulo da sua carta, no versículo de número 9. Então, a Deus, entramos por essas portas, pedindo a sua misericórdia e a sua graça, para nos permitir cantar louvores ao teu nome, nos permitir apresentar a nossa oferta de adoração a ti. Fale o nosso coração por intermédio da tua palavra, continue nos dando entendimento, compreensão acerca das verdades das Escrituras, para vivermos de acordo com a sua vontade. Seja conosco, honre a fé da tua igreja, do teu povo, de cada um daqueles que aqui se encontram. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Jesus, em tua presença, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor e glorificar a tua presença. Opa! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração. Mais uma vez, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Adoremos ao Senhor, igreja. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Se apresente a Ele nessa manhã. Aqui estamos, ó Deus. Aleluia. Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a sua face e rendemos-nos a ti. Olha a obra da
vivíamos a sua vida. Todos nós temos teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pega suas mãos, adora ao Senhor. Só pra te adorar E fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. Pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar Engrandeça o nome dele. e E fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Oh, exaltada a tua presença. Bendito o teu nome, bendito o teu nome. Como é bom estar diante do Senhor. Como é bom poder ter esse privilégio de estar diante dEle e dar a Ele aquilo que lhe é devido, a honra, a glória, todo louvor, toda exaltação, porque domínio e poder pertencem a Jesus. Aleluia. Opa. Poder pertencem a Jesus. A Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seu Espírito aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. A Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, Está no céu. seu Espírito aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou. Aleluia. E o Pai o coroou, e o
Pai, o coroa, Rei de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendizemos a Ti, adoramos o Teu nome, bendita a Tua presença, aleluia, né? Nós já dissemos ao Senhor, né, que estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, reconhecendo que todo domínio, todo poder pertence a Ele. Agora nós vamos louvá-lo na beleza da Sua formosura. Senhor, formoso és, né? Faça essa declaração, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste pode dizer mais uma vez ao Senhor, louvando a Ele na beleza da sua formosura. Senhor, formoso és. Abra o seu coração, dê a Ele o seu louvor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende esse chama, Pai. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o teu primeiro amor. Quero ver a igreja cantando, Senhor. Senhor, formoso és. Só a igreja. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, Pai. Acende a chama, E uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro mais uma vez, acende, Senhor. Toma o nosso coração essa manhã, ó Pai. Renova, restaura a vida da igreja. O desejo de te servir, de te adorar, de fazer a sua obra. Oh, Jesus. Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Mais uma vez, peça ao Senhor que haja essa purificação, essa renovação no seu interior. Vem limpar, brilhar,
neste lugar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo teu amor, por não desistir de nós, e nos dá mais uma vez nessa manhã, neste domingo, a oportunidade de ter uma vida renovada, restaurada. Acende a chama, Senhor. Oh Senhor Deus, faz de novo, ó Deus, que possamos nos manter firmes, ó Deus, no propósito, não apenas, ó Deus, com o coração aquecido, mas realmente renovado, assim como os discípulos no caminho de Emaús, quando ouviam o discurso, a palavra de Jesus, ainda não reconhecendo, mas disseram e testemunharam, acaso o nosso coração não aqueceu quando Ele nos falou, no percurso, no caminho, e depois então de Cristo se revelar a eles, eles voltaram para o lugar da promessa. Senhor, quanto não são aqueles que têm estado, ó Pai, abatidos, desanimados, enfraquecidos. Acende a chama, Senhor, que uma vez brilhou, renova, Senhor, o desejo de se santificar, de viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de fazer a Sua obra, de praticar a Sua obra, porque para isso nós fomos chamados, ó Deus. Toma a Tua igreja, toma o Teu povo, não só apenas nós que estamos aqui nessa manhã, tendo o privilégio de cantar esse hino, orando, louvando a Ti na beleza da Sua formosura e buscando essa restauração, mas a Tua igreja, todo o Teu povo, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram adoecidos, aqueles que estão fracos de alma, restaura, acende a chama, renova, Senhor Deus, traga um novo ímpeto, porque só a Tua presença pode mudar a nossa vida. Louvado e adorado seja o Teu nome. Receba, Senhor, os louvores, os cânticos que entoamos a Ti nessa manhã, onde, ó Deus, enaltecemos a presença de Jesus, falamos do Seu domínio, do Seu poder e da beleza da Sua formosura. Toda a honra, toda a glória, toda a exaltação sejam dadas a Ti. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a vida do seu irmão, podeis assentar. Glória a Deus. Ok, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, louvando a Ele com as primícias de nossa renda. Se você trouxe de casa o seu envelope, com o seu dízimo e a sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, eu gostaria neste momento de receber das suas mãos. Passa aqui, vamos orar? Bendito Deus e Pai, graças nós te damos por esse momento. É o nosso louvor, o louvor em forma da nossa expressão de generosidade, de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Onde, ó Deus, os seus servos, trazendo aqui as primícias da sua renda, fruto do suor do seu rosto, de um trabalho, de uma dedicação, mas reconhece que tudo que tem e recebe vem do Senhor, e por isso se alegram diante de Ti, e trazendo a sua casa, ao santuário, sim, no altar, para ser apresentado a Deus. E nós apresentamos todas as entradas que chegam, seja nos envelopes, seja as ofertas que serão colocadas nas salvas, nós apresentamos a Ti nessa manhã, gratos pelo cuidado, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Assim Te louvamos com as nossas finanças, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Glória a Deus. Logo após as ofertas, os nossos adolescentes podem acompanhar a Camila. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou assim orientar os introdutores, se for necessário a gente puxar um pouquinho a porta, né, por causa do movimento do pessoal da ótica ali, para não ter tanto barulho aqui assim. Dá as boas-vindas ao irmão, obrigado pela presença aí. Está nos visitando hoje? Sim? Do lado do Marcos aí? Irmão, dá para ver. Deus abençoe, seja bem-vindo, né? Assim como o Almir tem sempre estado aí conosco, nosso vizinho, obrigado pela presença de vocês, tá bom?
seja bem-vindo, sinta-se à vontade do nosso meio. Os demais, seus irmãos aí de casa. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, como disse na semana passada, Diácono Zé Ronaldo esteve aí pela manhã, trazendo a palavra, à noite, Diácono José Luiz, e hoje estou aqui de volta para dar continuidade à nossa série de estudo acerca da palavra de Deus, e eu convido os irmãos a abrirem no texto que nós estamos lendo, de 1 João, capítulo 3, hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 11, primeira epístola de João, capítulo de número 3, eu quero ler do versículo 11 até o versículo de número 24, nós estamos expondo essa carta, né? É uma caminhada doutrinária, que é muito mais do que uma carta, ele é um tratado teológico, é a defesa, onde João escreve aos destinatários, com o intuito que aqueles que creram tenham certeza acerca da sua salvação, e tenham a capacidade de distinguir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, é uma caminhada, com muita calma, que estamos fazendo e aprendendo. Hoje, então, dando continuidade, no capítulo 3, verso 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo, e vir ao seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Estamos aqui caminhando e dependemos de Ti, que o Senhor ilumine o nosso pensamento, o nosso coração, desvenda os nossos olhos para que tenhamos capacidade de absorver os Seus ensinamentos, a Sua palavra. Senhor, dê-me a graça para poder transmitir aquilo que assim estudei, procurei, ó Deus, anotar e trazer aqui para a igreja, da importância, do valor dessa carta para crente. É uma carta para a igreja, João escreveu para crente, com o intuito de fazer com que esses crentes tenham mais fé, e a fé vem por ouvir a pregação da Tua palavra. Então, Deus, muito obrigado, seja conosco, nós assim agradecemos pela meditação da Tua palavra no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Só aqui, recapitulando,
que João, o que ele faz, o que ele está fazendo nesse capítulo 3? Ele vai dando ênfase, porque a sua carta é como uma espiral. Ele traz um assunto, aí daqui a pouquinho ele para aquele assunto, fala sobre outro, mas volta novamente, como se estivesse tendo o mesmo presente embrulhado em diferentes embrulhos. Ele vai trazendo, sempre ali dando ênfase à palavra. Nós sabemos que, como eu disse, é muito mais do que a carta, é um tratado teológico. Ele faz aqui a defesa, né, que chamamos de, né, a apologética. Ele faz apologia daquilo que ele crê, e é importante que a gente tenha condição de responder acerca daquilo que nós cremos. E o intuito dele, como nós já vimos anteriormente, como um pai cuidadoso, zeloso, que trata com carinho e chama os seus leitores de filhinhos. Ele procura, como um pai que pega pela mão, conduzir no caminho certo, né, e livrar daqueles que tentam atrapalhar a igreja. E por isso ele faz essa defesa, combatendo os falsos mestres. E o capítulo 3, ele dá então continuidade, combatendo com aquilo que nós estamos falando sobre uma tríade de argumento. O argumento moral, o argumento social e o argumento doutrinário. Dessa forma, ele combate as heresias, os falsos ensinamentos, e ao mesmo tempo enfinca a estaca da verdade da vida cristã. Durante 3 domingos, só nesse capítulo 3, nós falamos sobre, né, o argumento moral. Alguns vão ser mais extensos. Hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre o segundo argumento dessa tríade, o argumento social. E coloquei como título dessa reflexão, amor, o tema central do cristianismo. Na última oportunidade, não no último domingo, porque eu não estive aqui no último domingo, né? Mas na última oportunidade, nós vimos que João estava falando nos versículos anteriores sobre a distinção dos filhos de Deus e os filhos do diabo. E o versículo anterior que nós lemos, da onde nós iniciamos a nossa leitura, nós começamos no verso 11. O versículo anterior, o versículo de número 10, João mostra que aquele que não pratica a justiça, nem o amor, ele é filho do diabo e não filho de Deus, aquele que não pratica a justiça. E uma frase que ficou assim bem emblemática, marcante, nessas primeiras 3 reflexões, falando sobre, né, o argumento moral, é que a prática define a nossa paternidade. A vida que vivemos, como nós agimos, como nós nos comportamos, diz, né, acerca da nossa paternidade, de quem nós somos filhos. Então, verso 10, João tinha falado que aquele que não pratica a justiça, nem ama o seu irmão, ele é filho do diabo. Agora, por uma questão de contrastes ou comparação, ele vai então argumentar que o amor aos irmãos é a evidência da salvação. Versículo 14, ele assim disse: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, né? Então falando sobre salvação, porque amamos os irmãos. Então João, nós vamos ver aqui essa manhã, que ele contrasta o ódio de Caim, que é o protótipo do mundo, ele é a encarnação do mal, vamos dizer assim, a personificação do mal, e ele então, estabelecendo em nível de comparação, ele então vai contrastar o ódio de Caim com o amor de Cristo, que deve ser observado por nós, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, ele assim então diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Um estudioso da palavra, um teólogo que eu tenho aqui citado com frequência, Warren Wiersbe, um teólogo americano, especialista no Novo Testamento, ele vê nesse texto aqui 4 níveis de relacionamento: o homicídio, o ódio, a indiferença e o amor. É interessante chamar aqui a atenção que
O nível 1 e o nível 2, ou seja, o homicídio e o ódio, no sentido espiritual, eles se equivalem. Como que o senhor pode dizer isso, pastor? Olha, mesmo que você não chegue à via de fatos, assassinar, né, o homicídio é aquele que tira a vida do outro, ele mata o outro. Porém, o ódio no nível espiritual se equivale. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e é importante, né, quando a gente cita palavras do Senhor Jesus Cristo, ler essa referência. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5. Deixa aqui marcado que esse é o nosso texto de exposição, tá? Deixa marcado que nós vamos voltar aqui. Mas em Mateus 5, nós vamos entender o porquê, no sentido espiritual, tanto porque o ódio se equivale ao homicídio. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Tião, se quiser encostar a porta para não ultrapassar o som para cá, tá? Que aí os irmãos que estão fazendo lá, eles ficam mais à vontade. Aí a gente evita os ruídos. Se você já encontrou Mateus 5, que bom. Esperar o pastor aqui. Porque nós vamos ver que a diferença é o ato exterior de tomar a vida, de executar, né, de concretizar ali o mal quando tira. Porém, a intenção interior, aquele que está irado, aquele que está com ódio, é a mesma. Por isso que em nível espiritual ele se equivale. E Jesus, quando então no Sermão do Monte, ele estava falando acerca desse assunto, na verdade ele está completando a lei, quando ele diz, os antigos disseram assim, mas eu vos digo. Aí no versículo de número 21 do capítulo 5, ele diz assim, Mateus 5, 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, ou seja, não seja um assassino, não seja um homicida. Quem matar estará sujeito a julgamento. Aí o que Jesus diz? Eu, porém, vos digo que todo aquele, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, no sentido espiritual, volte a sua atenção, o homicídio e o ódio, eles se equivalem. Então, uma pessoa, ela não precisa ser um homicida para pecar dentro do coração. O ódio corresponde ao homicídio. Assim também a indiferença, né? Eu falei que Horace Wiesber, ele fala sobre 4 níveis, o homicídio, o ódio, a indiferença, depois, por fim, o amor. Isso são, né, uma maneira da gente compreender melhor o texto. E a indiferença, ela também é pecado. Diácono Zé Luiz, né, e quando eu falo para vocês assim, olha, assista o vídeo e tal, então eu já ouvi as 2 mensagens, a mensagem pregada pelo diácono Zé Ronaldo, domingo pela manhã, falando sobre o bom samaritano, falando sobre a questão do juízo final, né, o julgamento final, as consequências. No decorrer da mensagem, o diácono Zé Luiz citou a questão de Tiago, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, assim, a indiferença, ela também é pecado, porque deixar de fazer o bem é pecado. Agora, quem ama, pratica o bem, agrada ao Senhor. E João aqui, ele vai destacar 3 verdades para nós compreendermos melhor essa questão. Ele vai falar o contraste do amor, a demonstração do amor e os resultados desse amor. Hoje, pela manhã, eu vou me ater ao primeiro ponto. A primeira verdade traçada por João aqui, o contraste do amor, que vai do verso 11 até o versículo de número 15. Em primeiro lugar, ele falando desse amor, o amor fraterno, o amor entre irmãos. Em primeiro lugar, o amor fraternal é uma mensagem antiga, não uma novidade. Olha só o que nós lemos, voltamos lá ao nosso texto de origem. Qual é o nosso texto de origem? 1 João 3, logo o versículo de número 11. O primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver essa primeira questão dentro dessa verdade, o contraste do amor. Então, João logo fala que o amor fraternal é uma mensagem antiga e não nova, porque assim ele diz no verso 11, porque a mensagem que ouviste de quando?
desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, João aqui, amados, lembrando que no contexto, na ocasião, tinha aqueles que eram a oposição, o gnosticismo, os gnósticos, que eram oposto à igreja. E eles sempre tentavam trazer algo para dar ênfase a eles, ao que eles ensinavam. Eles se achavam superior, conhecimento transcendental, para então dizer que eles verdadeiramente tinham, né, a verdadeira espiritualidade, trazendo essas ideias novas com o intuito de enredar o povo e desviar o povo do foco da verdade. E aí o que João faz? João vai refutando, né, com base, com argumento, a essas questões dos falsos mestres. E aí ele então vai fazer um apelo para a autoridade da tradição apostólica, que remonta todo o ensinamento do próprio Cristo, para então estabelecer firmemente a mensagem que eles haviam recebido desde o princípio, a palavra que é amar uns aos outros. Interessante que Jesus, certa ocasião, isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, chega um momento que Jesus vai falar assim: novo mandamento vos dou. Aí Jesus está citando exatamente aquilo que está lá na antiga aliança, Deuteronômio 6, né, que vai falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma. E também ele cita Levítico 19 e 18, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que Jesus está falando lá em João 13, 34, que novo mandamento ele está dando? O novo mandamento não é uma mensagem nova, a mensagem é a mesma, é a antiga. O novo é o padrão, é o selo, é a patente de Jesus, é a marca. Não tem, às vezes a pessoa fala assim, padrão X, quem é do nível aí sabe de futebol, linguagem, né, do futebol, o cara fala assim, padrão FIFA, né, que é a entidade mais importante dessa classe que organiza os torneios de futebol. Então Jesus está colocando agora o novo padrão, porque o que ele diz acerca desse amor? Que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Qual foi o amor de Cristo? Um amor sacrificial. Então, a mensagem, ela realmente não é nova, ela é antiga. Ela ganhou um novo selo de qualidade, o padrão Cristo, o padrão Jesus, o padrão que é sacrificial. Ele amou não porque nós o amamos, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos maravilhosos, uma florzinha, um amorzinho de pessoa. Não, ele estava ali na cruz, morrendo por todos nós, pecadores, falhos, rebeldes, distantes do seu caminho, ovelhas desgarradas, mas ele nos amou, um amor sacrificial. Então ganhou um novo selo de qualidade, um novo padrão. E é interessante também dizer que, assim sendo, Jesus estabeleceu ali como critério pelo qual nós seremos conhecidos. Não precisa abrir, mas esse mesmo Evangelho de João, capítulo 13, onde no verso 34 ele fala de novo mandamento, aí no versículo 35, nós vamos ver que esse é um dos critérios pelos quais seremos conhecidos como filhos dele, quando ele diz assim: nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Assim seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo, se amarmos uns aos outros. Então, o amor fraternal é uma mensagem que vem lá de Levítico 19, 18. Ele ganhou um selo de qualidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando então diz, não apenas amar uns aos outros, é amar como eu vos amei, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor da graça, não é porque o outro merece, é favor imerecido. Interessante que Paulo disse que o amor é o cumprimento da lei. Depois, você que está aí anotando, Gálatas 5,14 vai dizer assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, versículo 14. Então, o amor é o cumprimento da lei.
Em segundo lugar, ainda nessa questão do contraste do amor, primeiro, o amor fraternal é uma mensagem antiga e não nova. Novo é o selo de qualidade. Em segundo lugar, o amor fraternal, ele promove o bem e não o mal, como Caim. Aí João, dando continuidade aqui no versículo 12, ele vai dizer assim: não segundo a Caim, que era o quê? Lê aí, acompanha na sua Bíblia. Quando eu falo para você acompanhar, é para acompanhar, vamos lá. Não segundo Caim. Então, o amor, ele promove o bem, não o mal, segundo Caim. João, ele diz que não devemos amar segundo Caim, um amor dissimulado, um amor falso, presente dos lábios, mas ausente no coração. Ele assassinou o seu irmão porque as suas obras eram más. O reverendo Augusto Nicodemos, ele ressalta aqui que João, ele interpreta a narrativa de Gênesis, capítulo de número 4, porque Gênesis 4 que fala, né, do primeiro homicídio, quando Caim tirou a vida de Abel. E então, Augusto Nicodemos, ele vai dizer ali que João, ele interpreta essa questão, dando o motivo do crime. Por que Caim fez isso? As boas obras de Abel é que despertaram o ódio do ímpio Caim, cujas suas obras, João diz aqui, que eram más. Quando a gente vê falar sobre Abel, Hebreus 11, que fala lá dos heróis da fé, você vai ver que Abel era um homem de fé. Hebreus 11, versículo de número 4. O próprio Senhor Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, até combatendo, né, ali os fariseus, os escribas, em Mateus 23, 35, ele chama Abel de um homem justo. E Deus também se agradou de Abel, Gênesis 4, versículo 4, por causa da oferta de Abel. Caim, porém, ele era do maligno, é o que João está dizendo aqui. Não segundo Caim, porque ele era do maligno. A sua religião era falsa. Judas, na sua epístola, que é de um único capítulo, então a gente só fala o versículo 11, ele vai ali comparando, né, a atitude de Caim a exemplo da obra de Balaão, da atitude de Balaão, da rebeldia de Corá, que trouxe um transtorno terrível para o povo. Então a sua religião era falsa, a religião de Caim. O seu ódio mortal contra Abel foi movido pela inveja, que assim desenvolveu uma ira até chegar a vias de fato, quando ele vai e tira a vida do seu irmão. A inveja levou a odiar e matar aquele a quem ele deveria amar e ter como um exemplo. Porque Abel foi morto não por causa de atitudes inadequadas, erradas, não porque ele fez o mal contra Caim, Caim foi lá se vingar. Coração cheio de ódio de Caim, porque ele não foi capaz de se agradar, de tentar imitar a boa atitude do seu irmão, que conseguiu agradar a Deus. Um outro teólogo e estudioso do Novo Testamento norte-americano, Simon Kistemaker, ele diz que o caso de Caim não é que Caim, ao assassinar o seu irmão, tornou-se filho do diabo, mas sim que, sendo filho do diabo, suas ações eram malignas e culminaram com o assassinato do seu irmão. Tanto que nós já vimos aqui no versículo de número 8, porque o diabo, ele não criou ninguém. Deus é que criou todo o homem e nos formou, nos adotou, né, e nos regenerou. Nós somos hoje uma nova criatura. O diabo não criou ninguém, mas nós já vimos aqui, como eu disse, que a prática determina a nossa paternidade. Bom, a gente lê aqui de novo o versículo de número 8 do capítulo 3, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede de quem? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, queridos, o que nasceu aqui, a atitude, ele não era filho do maligno porque matou, mas porque já nutria no seu coração esse sentimento, esse ódio. Os fariseus, eles fizeram a mesma coisa com Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 9 e 10, fala sobre isso.
Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 8,44, chamou os fariseus de filhos do diabo. Veja só, eram homens que conheciam a Bíblia, né? Eram homens que eram rigorosos, criteriosos em certas coisas, porque ele era fariseu, porque ele era tudo ali, ó, certinho, na vestimenta, na roupa, no horário, em algumas ações, né, que eram práticas cerimoniais, contudo não nutria o amor no coração. Jesus chegou diante desses homens que conhecia toda a Torá, que conhecia toda a palavra, chamou eles de filhos do diabo, por causa daquilo que eles nutriam no seu coração. Caim, ele era visto por João como o protótipo do mal. O apóstolo João diz que Caim era o símbolo do mundo, como nós vamos ver depois no versículo de número 13. Caim odiou Abel, não porque Abel era mau, mas porque ele era piedoso, porque ele era um homem justo. Não foram os pecados que inflamaram o ódio no coração, né, de Caim, os pecados de Abel, mas sim foi a sua vida de piedade, as virtudes, os bons hábitos de Abel que causou ciúme e inveja no coração de Caim. Assim, amados irmãos, o mundo também odeia a igreja, por nós andarmos na luz, por fazermos o bem, por praticarmos a justiça. Seremos perseguidos. Jesus disse, olha, se o mundo vos odiar, saiba que primeiro odiou a mim. Mas aí eu gosto sempre, né, de lembrar, até falamos agora há pouco do Sermão do Monte, Mateus 5, aí tem a parte das bem-aventuranças. Aí o versículo 10 vai dizer assim, bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Não perseguido pela justiça. Há uma diferença. Se nós formos odiados, perseguidos, como assim há vários irmãos nossos espalhados pelo canto da terra, há países, né, que irmãos têm que se reunir numa grota, numa caverna, alguns lugares, né, eu estava vendo uma reportagem, até mesmo foi na Globo, no jornal, a China agora está impedindo até a passagem, utilizar a Bíblia através as mensagens bíblicas, através da rede social. Então isso é uma perseguição. Se formos perseguidos porque fazemos o bem, porque amamos uns aos outros, porque queremos andar numa vida íntegra diante de Deus, e isso acaba incomodando o mundo, aí tudo bem, seremos bem-aventurados. Mas a minha grande preocupação em nossos dias é a igreja ser perseguida por causa do seu mau testemunho. A igreja impedir o avanço do evangelho por causa do seu comportamento. E como tem sido um horror, né? Por isso que é bom, fuja da rede social, é um horror. É o horror que nós estamos vendo entre aspas, o mundo gospel. Né? Aqueles que eram as celebridades, os artistas, alguns pastores cheios de escândalos, de adultério, outros com envolvimentos de questões financeiras. A igreja que às vezes se associa ao governo não para promover aquilo que é lícito, porque quando se promove o que é lícito, o que é justo, o que está na palavra, amém, mas para levar vantagem e encobrir os seus próprios erros, aí a igreja deixa de ser luz neste mundo e sal na terra. E o que Jesus disse? Se o sal vier a ser insípido, para mais nada, a não ser para ser pisado. No nosso país, o grande obstáculo para a pregação do evangelho continua sendo a igreja, por causa do comportamento. Então é bom a gente também, já visto que João fala tanto aqui de distinção, né, de distinguir o falso do verdadeiro. Então uma coisa é ser bem-aventurado porque você foi perseguido por causa da justiça, por causa da sua vida justa, digna, assim como Abel. Abel foi morto porque praticou a justiça, era um homem piedoso, um homem temente, e aí ele foi perseguido e Caim tirou a sua vida.
Se nós formos perseguidos porque estamos buscando, porque valorizamos os bons costumes, os preceitos retos, daquilo que a palavra de Deus estabelece, quanto família, quanto o nosso relacionamento, quanto a questão da vida, ótimo. Agora, o grande problema é se nós formos associados a poderes, quando querem levar vantagem. E aí, numa linguagem agressiva, ao invés de incluir as pessoas, atraí-las para o Evangelho, nós acabamos expelindo, porque não estamos sendo sal na terra, porque são as práticas. A nossa vida é um livro vivo, aberto, eu e você, né? Porque a espada que corta para aí, corta para cá também. Então, muito mais do que palavras, são as nossas atitudes, maneira como nós vivemos. Aliás, falando sobre atitude, eu vou entrar daqui a pouco em algumas questões, em alguns processos aqui de Caim, que é muito importante a gente analisar e refletir, para ter também essa distinção. Porque as atitudes de Caim, ela chama atenção para algo importante. Porque, queridos, Caim não era um ateu. Caim, ele era religioso. Quando nós analisamos a vida de Caim, segundo o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos entender por que João está aqui dizendo que Caim era do maligno. Quando nós analisamos aqui à luz daquilo que está escrito no Antigo Testamento, no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver que o seu ódio brota dentro de um contexto religioso. Vamos lá, deixa aqui marcado, e nós vamos ir a Gênesis, capítulo de número 4. Enquanto você vai abrindo, é o primeiro livro da Bíblia, né? É bom, vamos dizer assim, é de entusiasmar e muito mais satisfatório quando nós, pastores, podemos utilizar os bons exemplos. Exemplos de atitude, de comportamento, como de Daniel, como de José, que mesmo numa situação adversa, ele não traiu o seu Deus, a sua fé, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo estando numa terra estranha, ele não cedeu à tentação, né, das investidas da mulher de Potifar. Daniel e seus amigos também não cederam, resolveram não se contaminar. Mas alguns exemplos, como o de Caim, que é um exemplo negativo, estão presentes na palavra de Deus. Aí eu vou lembrar daquilo que José Ronaldo pregou na semana passada, do domingo pela manhã, né? Num determinado momento da sua mensagem, quando ele falou das atitudes do sacerdote, daquele que conhecia a palavra, e também dos levitas, ele disse, não para a gente julgá-los, mas para que a gente possa aprender. Confirmado? Então eu ouvi a tua pregação, né? Porque, amados, se eu falo para você algo, eu tenho que praticar, né? Então, quando você perder uma série de estudo, ouça. Até porque você tem que saber o que a tua igreja está falando, está pregando. Às vezes você sabe mais do que a igreja dos outros está falando, que o outro pregador da internet está falando, não sabe o que está sendo pregado na sua igreja, né? Então, eu tenho a questão que eu preciso de me alimentar, e eu sou edificado quando eu ouço, sento. Na terça-feira aqui, irmão Israel estava trazendo uma palavra, citando o Salmo 91, do cuidado, assim como a galinha cuida do pintinho, e ele deu um testemunho acerca da sua vida, de um livramento que Deus o deu, né? Então, eu preciso sentar para eu me alimentar, mas também para saber o que os irmãos estão pregando na igreja, até porque, né, eu sou o pastor que tem a responsabilidade, mas eu mais sinto para ouvir e aprender. Então, Ronaldo citou, né, a questão, porque não para a gente julgar a atitude inadequada daqueles dois que poderiam ter socorrido aquele homem que tinha sido maltratado, jogado pelo caminho, mas não fazer, mas para a gente aprender. Então, nós vamos ver aqui alguns traços na vida de Caim. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, mesmo que eu não consiga completar essa primeira parte sobre o contraste do amor, mas eu quero pontuar aqui o pastor Hernan Dias Lopes. Ele traz alguns detalhes importantes no seu livro, como ter a garantia da salvação, e tratando a exposição de 1 João 1, 2 e 3, e ele vai traçar alguns aspectos de Caim, que é interessante, para a gente refletir acerca da nossa vida, lembrando que sempre vai fazendo uma distinção do falso e do verdadeiro.
Será que nível nós estamos? Então, eu tenho dito aqui que Caim não era ateu, ele era um religioso. E quando analisamos aqui Gênesis capítulo 4, olha o que diz o versículo de número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para quem? Ao Senhor. Então, se ele trouxe uma oferta para Deus, para o Senhor, ele não era ateu. Ele fazia oferendas a Deus. Mas o seu ódio brota exatamente nesse contexto da sua prática religiosa. É interessante. No seu culto, na sua oferta, exatamente nesse contexto é que brota esse ódio. Então, aqui quero destacar algum desses processos, como eu disse, que Hernán Dias Lopes acaba traçando um perfil sobre Caim. Em primeiro lugar, Caim quis adorar sem observar os preceitos de Deus. Porque o versículo posterior, o versículo 4, continuando aqui em Gênesis 4, nós vamos ver o que Abel ofereceu de oferta. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus agradou-se de Abel, não foi porque ele ofereceu um animalzinho bonitinho, perfeitinho. A questão aqui são os princípios. A aproximação de Deus, ela se dava por meio do sangue. Se você observar o capítulo anterior que fala da queda do homem, nós vamos ver que o homem tentando disfarçar a sua nudez, quando então Adão e Eva percebem que estão nus, eles ficam com vergonha. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Pegaram umas figueiras lá, umas folhas, essa foi a atitude. Nós, homens, sempre tentamos, de uma certa maneira, esconder os nossos erros. Mas ali já foi estabelecido um processo de substituição. Depois do Senhor sentenciar a cada um, colocando ele como consequência por causa dos seus atos, assim ele fez com Adão, assim ele fez com Eva e assim ele fez com a serpente. Aí o texto vai nos dizer que o Senhor, então, de uma pele de um animal, versículo de número 21 do capítulo 3 aí, de Gênesis, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Para ele fazer uma vestimenta de pele, ele teve que sacrificar um animal. Isso daqui já vai apontando, por isso que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ela aponta para a vida de Jesus Cristo. O Cordeiro Pascual, que João disse, eis o Cordeiro Pascual, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse era o princípio. A oferta de Abel não é porque era um animal, era bonitinho, ele obedeceu às prescrições, porque o sangue aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. E quando então ele traz um sacrifício, no caso Caim, incruento, sem o derramamento de sangue, ele estava desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus e as prescrições do culto divino. Então veja, esse primeiro tópico, Caim quis adorar sem observar os preceitos de Deus. Certa vez, Davi estava, olha só, a motivação do seu coração, ótima, ele estava todo feliz, ele queria trazer a arca de volta. A arca do Senhor, que era o símbolo da glória de Deus, a Shekinah de Deus. Quando então os filhos de Eli agiram de forma incorreta, foram para a batalha com os filisteus, achando, não, vamos levar a arca, vamos vencer, porque tinha como um amuleto. Por isso que não adianta você ter lá o Salmo 91 aberto, lá em cima da cômoda, e achar que não, está aqui, praga nenhuma chegará na minha tenda. Não é isso. É aquele que faz de Deus o lugar da sua habitação. É aquele que vive aquilo dali. Então, o que Davi fez? Davi teve até uma atitude melhor do que Saul. Saul ficou o período todo do seu reinado e esqueceu da arca. Ele não trouxe a arca de volta. Davi desejou trazer. Porém, Davi, ao fazer algo que era sagrado, ele fez sem observar os preceitos, as prescrições. O que Davi fez? Depois você lê em casa, em 2 Samuel capítulo 6, ele é exemplo dos filisteus quando levaram a arca. Icabode, foi-se a glória de Deus quando os filisteus levaram, e essa foi a notícia que veio ao coração de Eli, que ao receber a notícia, por muito gordo que era, caiu, quebrou o pescoço e morreu, ficou ali a arca muito tempo longe. Saul reinou e não teve esse cuidado. Davi teve uma boa
atitude de trazer a arca de volta. Porém, ele falou, vamos colocar também num carro de boi. Sofisticado, Deus merece o melhor. E aí é que está a grande questão, que a gente, não são todas as coisas. Algumas coisas ajudam, a tecnologia ajuda, eu estou aqui, os irmãos vão poder, aqueles que não vieram, ouvir. Na ocasião onde nós transmitimos o culto ao vivo, a pessoa podia assistir, ótimo, mas tem coisas que não dá para substituir, né? Não dá para eu ser um avatar e me batizar lá através, né, daquele culto virtual. Eu posso até aprender, escutar uma mensagem através de uma mensagem, mas substituir Santa Ceia, o batismo, eu batizar o bonequinho e é minha vida. Quem é santo? Quem foi transformado? O boneco ou você? Né? Então tem lá, né, hoje aí os recursos, que tem um ponto positivo, mas quando ultrapassa, é um problema sério. Né? E o que acontece? Davi fez o que os filisteus fizeram. Os filisteus levaram a arca num carro de boi. Davi foi fazer a mesma coisa. A arca escorregou e Uzá tocou. E quando ele toca, o que acontece com Uzá? Quem lembra? Ele morre na hora. Davi ficou aborrecido. Pode? Poxa, eu estou aqui, vamos dizer assim, né? Conjecturando, pensando, Saul ficou 40 anos aí, ele nem pensou nisso. Eu penso em trazer a arca de volta, estou feliz, alegrando o povo, mas agora o Senhor permite que Uzá morre, só porque ele tocou na arca. Mas, amados irmãos, quando tenta adorar a Deus sem observar os preceitos, as consequências podem ser terríveis para a nossa vida, porque o que estava prescrito? Em número 4, diz que a arca tinha que ser colocada num varal e carregada no ombro, pelos filhos de Corá, e assim era levada a arca. Essa era a prescrição do Senhor. Poxa, mas o carro de boi, olha só que espetáculo, uma coisa bonita, né? uma novidade. Hoje à noite quero falar sobre novidade também dentro da mensagem. Uma novidade. A gente precisa de trazer novidade para a igreja, uma coisa diferente. Tem coisas que são ótimas e ajudam. O recurso do Data Show ajuda a gente a ler, né? Amplia ali, ótimo. Mas há certas coisas que não podem ser abandonadas. Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos. E aí as consequências foram terríveis. Segundo lugar, Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. Um outro problema muito sério. Caim pensou que podia separar o culto da vida. E aí, amados, como eu disse, a espada que corta para aí, corta para cá, também a gente tem que observar a cada dia. Por isso hoje eu abri o culto lendo o Salmo 32, que é uma confissão. Nós precisamos refletir, pedir ao Espírito Santo, como no Salmo 139, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, porque o nosso culto ele começa em casa, é no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. O nosso culto também começa lá no nosso trabalho, porque não adianta aqui na igreja a gente levantar as nossas mãos, eu amo o Senhor, e no nosso trabalho a gente dá um mau testemunho. A gente ter uma vida que não está de acordo, a gente ser visto pelo nosso vizinho mais como um encrenqueiro do que de fato um crente santo. Aí eu volto, o sal, se vier a ser insípido, para mais nada serve, a não ser para ser pisado. Então Caim, ele quis prestar um culto sem examinar o seu coração. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores, mas Deus está à procura de quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável. Isso é para nós, é para a igreja. Porque quem oferece culto a Deus somos nós. Veja, Caim não era um ateu, ele era religioso. E eu não posso ser apenas religioso. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não pense que Deus não traz o juízo sobre a igreja, não. Ele começa pela igreja, o juízo de Deus começa pela igreja. E aí eu quero deixar aqui duas referências, a gente deixa aqui marcado o Gênesis, porque em outras ocasiões, eu quero citar pelo menos duas. Isaías capítulo de número 1, se você puder aí, eu vou ler rapidamente, senão você anota, Isaías capítulo 1, versículo 13. Uma situação onde Deus está levantando o profeta para advertir exatamente o povo, condenando o culto hipócrita. Não estava agradando a Deus. E olha o que diz o versículo de número 13 do capítulo 1. Não continueis a trazer ofertas vãs. Deus está pedindo isso, igreja, do povo.
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava farto. Cantavam, lembravam dos momentos, das cerimônias, mas o coração estava distante de Deus. E é mais forte ainda quando nós vemos Malaquias. É o último livro aí do Antigo Testamento. Vamos lá. Malaquias capítulo 1. Fica antes de Mateus aí, ó. Malaquias capítulo 1, na mesma situação. Agora Deus está reprovando os sacerdotes por causa das suas atitudes, né? A responsabilidade de apresentar o culto a Deus. Olha o que diz o versículo de número 10. Malaquias 1:10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, amados, Caim quis adorar o Senhor sem observar o coração. E aqui nos leva a uma outra situação acerca de Caim, o terceiro ponto. Caim quis prestar um culto a Deus com um coração cheio de ódio e de inveja do seu irmão. João, ele disse que Caim era o quê? Do maligno. Por quê? Porque as obras de Caim eram más. A relação com Deus não pode estar certa se a relação com o próximo estiver quebrada. Mateus, capítulo de número 5. Vamos lá. Uma outra leitura. Então Caim, ele quis prestar um culto a Deus, mas nutrindo ainda no seu coração sentimentos contra o seu irmão. Aí Jesus vai dizer algo aqui importante sobre a nossa oferta, sobre aquilo que nós entregamos ao Senhor. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 23. Ele tinha falado, nós já lemos aqui, né, acerca, né, se comparando, né, se equivale o ódio ao assassinato, e agora no versículo 23 ele diz assim, ó, se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, né, vamos imaginar que a gente está trazendo aqui no corredor, para trazer o envelope, entregar, ou a salva vai passar no banco, aí diz assim, ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, ou com teu irmão, e então voltando faz a sua oferta. Não adianta eu dizer, eu amo a Deus, né? Lá na própria epístola, capítulo 5, João vai dizer novamente, não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê, não enxerga, se você não ama o seu irmão a quem você vê, o dia a dia. Então a relação com Deus não pode estar certa se a relação com o próximo está quebrada. Antes de aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Ele olha para a nossa vida, ela vale muito mais as nossas atitudes. Você pode botar milhões no envelope, mas se nós nutrimos sentimentos de ódio, de raiva, não temos a capacidade de ir até o irmão para reaver, nossa adoração não passa nem do teto, nem desse teto que é fraquinho, isopor, que você deu um empurrão ali, ele sobe, a nossa oração não vai passar. Quarto lugar, Caim deu mais um passo na direção do abismo ao rejeitar a exortação de Deus. Veja bem, Caim não era ateu, ele era um religioso, ele apresentava oferta, mas não observava os preceitos. Ele chegava diante de Deus sem ver o seu coração, ele não considerava que o culto começava em casa, nas suas atitudes, lá,
Aqui é apenas a demonstração da alegria, a verbalização. Aqui eu estou dizendo, aqui eu estou cantando, aqui eu estou falando. Mas lá a atitude está preparando. É como se fosse a lenha, fazendo, reportando os sacrifícios antigos, que preparava a lenha. Tinha toda a questão do cutelo para acender ali o fogo. Então em casa eu faço isso, para aqui o fogo ser aceso e o Senhor aceitar. Ele não observou nada disso. Ele não entendeu que primeiro eu tenho que conversar com o meu irmão. Porque Deus só vai aceitar essa oferta se primeiro o ofertante estiver de acordo com a sua vontade. E é mandamento, não novo, é uma mensagem antiga, amar uns aos outros. O que João já falou aqui, nós falamos sobre a fraternidade, o amor fraterno. E tudo isso ele ignorou. E se não bastasse, Caim então, ele dá um passo à direção do abismo. Voltando lá a Gênesis capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. É o texto que a gente está analisando aqui, para observar as características, os aspectos, esse processo na vida de Caim. Olha o que diz o versículo 6, Gênesis 4, 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Olha só, Caim não foi escorraçado da presença de Deus, porque ele levou uma oferta, ou lhe trouxe uma oferta errada, com uma motivação errada, com uma vida errada. Deus não o escorraçou por causa disso, pelo contrário, porque Deus, ele deu uma oportunidade para Caim se arrepender. Deus, ele exortou e chamou ele ao arrependimento. Quando então ele vai fazendo essas perguntas e colocando, o pecado está à porta, Caim, mas convém você dominá-lo. Não vai fazer a besteira que você está nutrindo no seu coração e na sua mente. Não faça isso. Então Deus não escorraçou, Deus não jogou ele para fora, não. Deus estava tentando ensinar e mostrar que ao invés de nutrir o ódio, copie a atitude do seu irmão, de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida piedosa, que se preocupa com os preceitos quando ele vai apresentar algo a Deus. Então ele estava ali exortando com o intuito que Caim pudesse ter a oportunidade de se arrepender, mas longe de se arrepender, Caim deu um passo na direção do pecado. E aqui chamo a atenção para uma frase: a exortação de Deus produziu nele endurecimento e não quebrantamento. A exortação de Deus produziu em Caim endurecimento e não quebrantamento. Ao invés de se aquebrantar, fazer aqui uma comparação: o sol, o mesmo sol que endurece o cimento, ele derrete o gelo e a manteiga, não é verdade? Nós estamos diante do sol da justiça, que é Deus. Com seu poder e glória ele se revela. Qual tem sido a minha e a sua atitude diante da sua exortação, diante dos seus ensinamentos? Nosso coração está endurecendo ou está se amolecendo, se quebrantando diante dele? Deus foi até Caim e exortou para que ele não cometesse, para que aquele pecado que já estava no seu coração, que é o ódio, não viesse a ser concretizado, mas ele endureceu e não se quebrantou. Quinto aspecto: Caim prossegue em sua rebeldia ao maquinar o mal contra o seu irmão. Como eu já disse, Caim pensou que o seu irmão era o problema. Abel, para ele, era o seu grande problema. Então, se eu eliminar Abel, abre o meu caminho. E agora eu vou ficar assim com Deus, que é só eu e ele. Meu irmão não vai estar aqui. E ele achou que assim, sendo, seria mais fácil. E ele teria a solução do seu problema. E ele não apenas maquinou, ele concretizou. Porque o sexto aspecto: Caim torpemente demonstra amor nas palavras, mas esconde o ódio no coração ao consumar o pecado. Veja, o versículo 8 de Gênesis 4 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Ele fez um convite, e até aqui
antes de ler o restante. Um convite de um irmão. Vamos ao campo, né? Talvez uma irmã diria hoje para outra, vamos ao shopping, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos subir a terra, vamos fazer uma trilha, vamos lá hoje, Diego, lá na pedra do Gavião, vamos lá tirar umas fotos, está tão bonito, céu azul, vai ficar show de bola, né? Vamos fazer um passeio, vamos ao campo. Qual é o irmão, né, que não gosta de estar ali junto e não aceitaria um convite para fazer um passeio? Caim era lavrador. Talvez Abel poderia estar pensando, poxa, meu irmão vai mostrar um pouco lá da sua plantação, como que deve estar lá, aquelas abóboras, deve estar uma maravilha, olha, os trigos estão, poxa, que lindo. Talvez ali Abel na sua inocência, na sua pureza, e por isso ele aceitou o convite do irmão. Mas olha o que diz o restante do versículo 8. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, torpemente, ele demonstrou amor nas palavras. Talvez, no seu convite, ele possa até falar, poxa, vamos lá ver um pouco da minha plantação, olha só que maravilha. Caim era um homem de palavras aveludadas, bem, né, confortável no seu linguajar, mas o seu coração era perverso. Caim era um homem de palavras doces, como o mel, mas o seu coração era amargo como fel. Mais tarde nós vamos meditar, não hoje, onde o Senhor fala assim, onde João está dizendo lá, amemos não de palavras, mas com atitudes. Então, na palavra, o seu discurso maravilhoso, ele maquinou a morte do seu irmão com um gesto de amizade. Meu irmão, vamos no campo hoje, vamos dar um passeio, vamos fazer uma caminhada, vamos lá para você ver como que está bonita a nossa horta, a horta que eu preparei, poxa, vai dar aqui, minha mamãe vai ficar contente de preparar para a gente o almoço hoje, olha que maravilha. E ele orquestrou tudo isso, abusando da inocência do seu irmão, então ele maquinou a morte. Veja, o contexto do seu ódio é num ambiente de adoração, num contexto religioso, que nasce, que brota tudo isso, e ele continua nutrindo no seu coração, e com um disfarce de uma amizade, de uma falsa amizade, de um bom entendimento, de um bom relacionamento, de um carinho, bom nas palavras, bom nos argumentos, mas um coração fervendo de ódio, de ira, de inveja, de mal. Ele então, ao invés de imitar o seu irmão, ele prefere eliminar o seu irmão e tirar a sua vida. O sétimo e último aspecto a ser considerado aqui, para a gente tirar algumas lições do que estava presente no coração de Caim. Caim sofreu as consequências de sua rebeldia. Deus não apenas exortou Caim para que ele não pecasse, isso ele fez antes. Eis que o pecado está à porta, convém você dominá-lo. Mas o Senhor o confrontou depois dele ter pecado e matado o seu irmão. Olha o que diz o versículo de 9 a 11, de Gênesis 4. Gênesis 4, 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Ele respondeu, cheio assim de ironia, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, queridos, Deus não apenas o exortou, mas o confrontou naquele momento. E Caim está agora colhendo o que ele plantou. Ele preferiu fugir, da presença de Deus, da vontade de Deus. Ele endureceu o coração diante da exortação, e ele não obedeceu, e foi, contudo, realizar aquele ato, e agora então ele vive como um fugitivo, como um errante, porque as consequências é essa. O versículo de número 12 diz assim, olha só a punição, quando lavrares o solo, e ele era um homem, ele era um lavrador, ele era um homem de cultivar a terra,
E provavelmente Deus o abençoava. Mas olha o versículo 12: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela a terra. As consequências. Caim sofreu as consequências por causa da sua rebeldia. Então, o que nós temos aprendido aqui nesse contraste, né, do amor? O amor é uma mensagem antiga, que recebeu um selo, um padrão, não um padrão FIFA, mas o padrão de Cristo, que amou sacrificialmente. Esse amor fraternal deve ser baseado no bem, não no mal, segundo Caim. Caim é como um crente que está na igreja, como muitos crentes. Aí cada um de per si tem que fazer a sua reflexão. O que você entrega a Deus é de acordo com os preceitos que a palavra do Senhor ensina? Quando você vem ofertar, ainda você está nutrindo sentimentos acerca do seu irmão? Paulo vai dizer na ceia, eu vou falar um pouco mais sobre isso à noite, que a gente tem que participar e tomar o cuidado de discernir o corpo, de conhecer. Não podemos oferecer algo a Deus nutrindo certos sentimentos no nosso coração. Que os cônjuges se consertem, que haja harmonia, perdão e reconciliação entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre irmãos e irmãos, e entre irmãos e irmãos na igreja. Do contrário, a sua oferta será semelhante à oferta de Caim. Porque Deus, ele procura adoradores, não bajuladores. Caim pensou que podia adorar, sem se esquecer que Deus estava à procura de um adorador. Deus, primeiro, ele aceita o ofertante, para depois ver a sua oferta. E se não cuidarmos dessas situações, seremos como Caim, que ao receber a iluminação do sol da justiça, ao invés de quebrantar, amolecer, estamos endurecendo o nosso coração. E mais cedo ou mais tarde, nós iremos aprofundar ou caminhar para o abismo, como Caim caminhou para o pecado. Eu teria mais duas situações, aliás, mais três situações para falar sobre o contraste do amor. Falando sobre o amor que desperta o ódio no mundo, o amor que é a evidência da salvação, mas eu vou deixar isso para a semana que vem, até porque não vai dar tempo. Mas diante de um péssimo exemplo, que foi de Caim, não para julgar, mas para aprender o que eu aprendo, porque o sábio, ele vê o inteligente errando, e ele não comete o mesmo erro. Que sejamos sábios segundo a palavra de Deus, e possamos nessa manhã examinar o nosso coração, ou deixar o Espírito Santo examinar o nosso coração, para ver como nós estamos procedendo na nossa vida cristã. Que Deus te abençoe, a mim e a você, a igreja, e que o Espírito Santo fale melhor a cada coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Pai amado, muito obrigado por mais essa porção. Mesmo que hoje não deu para concluir esse aspecto do contraste do amor, mas, mesmo vendo hoje um exemplo negativo, mas isso nos permite refletir, porque o Teu Espírito conhece cada coração aqui nessa manhã, e pensar acerca da nossa vida, das nossas atitudes. Veja que Davi, mesmo com todo entusiasmo, né, cheio de alegria, a motivação era certa, quando ele quis trazer a arca de volta, mas as consequências foram terríveis, porque ele não obedeceu os preceitos, as prescrições de como que devia ser conduzida a arca do Senhor. Ele quis inovar. Senhor, hoje nós queremos um evangelho cheio de novidades. Nós achamos que a igreja tem que inovar. E nós queremos transformar o culto num espetáculo. Queremos transformar o culto em algo que venha satisfazer o nosso ego. Numa casa que possa ser uma casa, não apenas acolhedora, porque a casa de Deus é acolhedora, mas que venha estar ali, nos trazendo apenas um bem-estar. Mas, ó Deus, o Evangelho, ele nos confronta. O Senhor confrontou a Caim, e o Senhor nos confronta essa manhã.
Assim como a palavra que teu servo trouxe no domingo passado, falando da atitude daquele samaritano e daqueles que deixaram de agir, foi para confrontar a nós, a igreja, se nós temos feito o bem que deveríamos fazer. Assim como teu servo trouxe no domingo à noite, falando do julgamento, do juízo final, quando Jesus disse: aqueles quando me visitaram, quando me assistiram, quando me fizeram bem, quando foi que nós te acolhemos, quando foi que nós te demos o que vestir? E então Jesus vai citando, porque é o amor ao próximo, não são as obras que nos salvam, nós somos salvos pela graça, mas aquele que não pratica a justiça, ele não pode ser filho de Deus, porque quem deixa de fazer o bem está pecando, e se nós vivemos no pecado, nós vamos definir qual é a nossa paternidade. Então Deus continua falando ao nosso coração, continua nos ensinando e nos dando entendimento, para que possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade, e sermos a igreja que o Senhor deseja, e assim glorificar o teu nome, e brilhar neste mundo, como luz e sal nessa terra, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Bom, logo mais, construindo uma igreja saudável, é o título da minha mensagem, à noite, às 19 horas, né? Fiquei ausente aí no domingo, então tenho que trabalhar, então lá à noite, estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Logo na saída, vocês vão estar aí à disposição dos irmãos, e aí ele ali vai estar coordenando, a gente, né, dê preferência aos mais velhos, como de costume, né? Lá fora precisa de uma lei, entre a gente tudo precisa, tem a lei do amor, da consciência, né, Zé Luiz? Mesmo quando a gente não quer, mas o irmão teve que levantar do lugar para dar o lugar lá para o idoso, não é verdade? Daqui um dia você vai experimentar isso, porque o que você semeou, você vai, né, colher, né? Então a pessoa, Zé Luiz entrando lá, e vai, já está chegando já, glória a Deus, estenda suas mãos. Pai, muito obrigado, tu és maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor e de toda exaltação. Muito obrigado por essa porção desta manhã, por esse momento em que aqui estivemos, que a alegria de estar na tua casa seja contínua, e podendo, ó Deus, possamos estar aqui logo mais também para dar continuidade, adorando, glorificando, convidando pessoas, aprendendo qual o propósito de Deus para a igreja, porque a gente vai continuar falando da igreja, porque nós somos a igreja. Que bom que a gente pode ouvir mensagem que fale da gente, que nos ajuda, que ajuda a gente a ser como o Senhor quer, não como a gente pensa que podemos ser, mas segundo a tua vontade. Então Deus abençoe o teu povo, obrigado pelos irmãos que nos visitaram essa manhã, obrigado a Deus pela honrosa presença, que o Senhor abençoe a ele, a sua casa, a sua família, leva-nos em paz debaixo das suas santas e poderosas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos, amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente, até logo mais às 19 horas.